Oi, eu sou Paulo Alexandre e este é o canal Foco Geral, o canal que trata sobre entretenimento e cinema. Adaptações de obras literárias para o cinema sempre me fascinaram. Sempre gostei de ficar teorizando por que resolveram adaptar determinada obra para as telas. Como o roteiro se apropriou desta obra, isto é, como ele descartou alguns diálogos ou cenas ou personagens. Em suma, como o roteirista e o diretor reimaginaram o livro. Qualquer pessoa que já assistiu um filme adaptado a partir de um livro pertencente à década de 50, 60 ou 80 já sofreu o impacto de sentir o distanciamento entre aquilo que foi descrito e aquilo que foi reproduzido nas telas. É comum ouvir estes comentários: onde está aquele personagem? Eles não puseram aquele trecho do livro ou aquele diálogo. Esse personagem não é assim. Nos anos 90, mais propriamente em 1992, o cineasta Francis Ford Coppola tentou algo ousado: adaptar de forma extremamente fiel para as telas uma obra bastante complicada. Esta obra seria Drácula, do escritor Abraham Bram Stoker. Drácula já havia sido adaptado várias vezes para as telas, e a maioria das adaptações haviam sido infiéis. A questão é: o livro foi escrito através de relatos dos personagens, por meio de cartas e anotações em diários. Isto é, ele rompe com a narrativa tradicional, linear, e tudo o que se tem são as impressões dos personagens. Logo, o filme de Coppola era considerado extremamente ousado e inovador, pois se propunha a ser bastante fiel à obra original. Daí o nome Drácula de Bram Stoker. A ideia é enfatizar a fidelidade. Para construir esta ousada adaptação, Coppola formulou um mote que serviria de link para toda a trama. O amor nunca morre. Coppola desenvolveu uma trama que ultrapassa os limites determinados por Bram Stoker, procurando, no entanto, manter todas as suas narrativas e seus pontos cruciais. Quase nenhum personagem foi descartado e suas características refletem as descritas no livro. Não obstante, o diretor também estabelece subtramas
que acrescentam nuances à obra de Bram Stoker. Ele inicia o filme relacionando a origem de Drácula a Vlad Draco, o Impalador, e sua amada Elisabetta. Como já foi dito, o mote do filme é "O amor nunca morre". A paixão de Drácula por Mina ultrapassa milhares de anos. Este é o centro do filme de Coppola. O diretor aborda o conflito entre o bem e o mal de uma forma menos convencional. Seu Van Helsing é um homem misterioso que trava um vínculo com o sobrenatural. Isto é, ele não é apenas a antítese de Drácula, mas se vincula ao vilão através do mistério. Van Helsing, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins, não apenas conhece o sobrenatural, ele também faz parte do sobrenatural. 3 cenas indicam este elo. No início do filme, Hopkins aparece como o sacerdote que excomungou Vlad, indicando que Helsing seria a sua reencarnação. Em uma das cenas do filme, Helsing debate com os amigos de Lucy sobre a enfermidade que acometeu a moça. Ele afirma que a enfermidade da moça é sobrenatural. Os rapazes se demonstram céticos em relação a isso, algo que reflete o cientificismo do século XIX. De repente, Helsing some e reaparece na frente deles, senhor. indicando a Minha existência dela, eu do daria minha sobrenatural. última gota de sangue para salvar. Sua última gota? Obrigado. Você é bem-vindo aqui. Não estou pedindo tanto. Ainda não. Segure a mão dela. Mas, Jack, esta pobre criatura já recebeu sangue de 2 homens. Minha Nossa Senhora. O corpo dela não suportaria tanto sangue assim. O que tirou o sangue dela? É uma boa pergunta, Sr. Morris. E as marcas no pescoço dela? Nenhuma doença, nenhum ferimento? Tenho certeza de que a perda do sangue ocorreu lá. É? Para onde o sangue foi? Você foi um aluno cuidadoso, Jack. Use o cérebro. Para onde o sangue foi? Diga-me. A roupa de cama estaria ensanguentada. Exatamente. Não deixe seus olhos verem ou seus ouvidos ouvirem aquilo que não podem assumir. Alguma coisa foi lá, sugou-lhe o sangue e fugiu, eu suponho. É? Por que não? É brilhante. Absolutamente brilhante. Será que esses médicos estudados podem me dizer o que está acontecendo com a minha Lucy? Jack, você é um cientista. Não há coisas no universo que você não pode entender e que são coisas verdadeiras. Mesmerização, hipnotismo, Os senhores já campos comprovaram o eletromagnéticos, hipnotismo. materialização, fluidos de alma. Professor? Mas para onde ele foi? Viram? Me sinto como um novato desajeitado. Cavaleiros, não estamos lutando contra uma doença. Aquelas marcas no pescoço da senhorita Lucy foram feitas por algo indescritível, morto. E mesmo assim não morto. Aproxima-se de nós por algum motivo que eu ainda não compreendo. Para viver, ele se alimenta do sangue precioso de Lucy. É um animal, um monstro. O que está... Em outra cena do filme, Van Helsing aparece lendo um livro e revela ter descoberto que Drácula está por trás de todos os estranhos fenômenos que estão acontecendo em Londres. Além disso, ele afirma ser
seu grande perseguidor. O Van Helsing de Hopkins é cínico, louco e sagaz. Sua frase final define a ambiguidade do conflito entre o bem e o mal. Todos nós nos tornamos loucos de Deus. O elenco estelar cumpre bem o seu papel. Todos estão seguros em suas performances, apesar de alguns se sobressaírem mais do que outros, como é o caso de Anthony Hopkins, Winona Ryder e principalmente Gary Oldman. A produção faz várias referências ao século XIX, o que lhe outorga uma áurea histórica, incluindo uma homenagem a várias inovações, entre as quais o próprio cinema. Em última análise, considero Drácula de Bram Stoker o ancestral das adaptações fiéis para o cinema. Coppola provou que poderia ser feito, e mais tarde, Frankenstein de Mary Shelley, Senhor dos Anéis e outras produções seguiram seu exemplo. Beba e junte-se a mim na vida eterna. Eu não posso deixar isso acontecer. Por favor, eu não me importo. Faça-me sua. Mina, você será amaldiçoada assim como eu a andar sobre a sombra da morte. Por toda a eternidade. Eu a amo muito. Para condená-la. Então afaste-me de toda esta morte. Mina! Temos Deus conosco. Temos o Você poder do Senhor. acha que pode Deus está destruir conosco. com suas Temos imagens? Temos o poder de Cristo. Sagrado sangue de Cristo. Eu que servi a cruz. Eu que comandei nações centenas de anos antes de você ter nascido. Seus exércitos foram derrotados. E suas centenas de pessoas. Eu fui traído. Veja o que o seu Deus fez comigo. Agora sua guerra com Deus acabou. Você deve pagar pelos seus crimes. Cristo obriga. Ela é agora minha noiva. Corra! Luz! Mais luz! Imundos! Imundos! Peguem eles! Peguem eles! Devem ser queimados. Imundos! Nós aprendemos alguma coisa. Drácula tem medo de nós. Ele tem medo do tempo. Caso contrário, por que ele corre tanto? Ele se foi. Como é que sabe?
Ele fala comigo. Ele tem uma forte ligação mental com você. O coração dele foi forte o bastante para enganar a morte. Você o admira? Sim. Ele foi na vida um homem muito extraordinário. A mente dele foi grande e poderosa.